Olá, meus amores, tudo bem com vocês, turminha? Espero que estejam bem. Olha só, a nossa aula de hoje, quinto ano, é de História e nós vamos falar sobre as invasões francesas, certo? O que aconteceu durante essas invasões francesas? Olha só, a primeira invasão francesa, ela aconteceu em 1555 e durou até 1567. Essa primeira invasão ela ficou conhecida como França Antártica. Ela foi liderada por um capitão francês chamado Nicolas, né? E foi esse capitão que coordenou tudo e conseguiu entrar aqui em nosso território. Nós sabemos, pessoal, que a nossa riqueza no Brasil naquela época chamava-se pau-brasil, não era? Era do pau-brasil porque a sua tinta era muito cobiçada pela Europa naquela época, né? E como os franceses exploraram essa riqueza? Olha só, eles obtinham essas árvores, o pau-brasil, através de trocas, né? Eles trocavam com os indígenas, né? O que eles davam em troca para os indígenas na época eram as coisas que eram atrativas para eles, espelhos, facas, né? E etc. Lembrando, pessoal, que os franceses eles queriam, né, fundar a França Antártica aqui no Brasil para servir de base, né, para os seus negócios. Eles tinham interesses, né, por conta da nossa riqueza, e também eles queriam a nossa terra para servir de asilo, pois na época a França enfrentava perseguições religiosas e com isso eles vinham para o Brasil para poder buscar esse asilo, né? Alguns vinham para explorar e outros para se abrigar. Como essa relação com os indígenas, ela se tornou amigável, né? Porque eles tinham essa troca com os franceses, eles tiveram também o apoio de várias tribos, né? E isso foi muito importante na luta contra os portugueses na Confederação de Tamoios. O que foi essa Confederação de Tamoios, né? Foi um movimento organizado pelos índios, e essa resistência ela era contra os portugueses, né? Contra a exploração indígena. Porque os portugueses queriam essa dominação, queriam as terras e os indígenas lutavam contra isso. Como era de interesse dos franceses a terra, eles se aliaram, né, aos indígenas na luta contra os portugueses, certo? Só que isso não deu certo, né, pessoal? O que aconteceu? Durante o governo de Duarte da Costa, como a tia falou na aula passada, não teve muito êxito essas lutas e os franceses permaneceram aqui no Brasil. Porém, né, quando Mendes Sá ocupou, né, o poder, ele teve medidas, eles adotaram medidas para expulsar, né, os franceses daqui. E foi quando ele solicitou a ajuda de Portugal, né, em 1567, quando eles finalmente conseguiram expulsar os franceses. Foram várias guerras, né? Foram vários combates contra os franceses, até que eles conseguiram expulsar os franceses daqui da nossa terra, certo? Agora a tia vai falar um pouco sobre a segunda invasão francesa, que fica conhecida como França Equinocial, certo? Então, turminha, a segunda invasão francesa, ela ficou conhecida como França Equinocial e ela aconteceu em 1612 a 1615, certo? Essa invasão, ela durou apenas 3 anos, né? Ela aconteceu no nordeste do nosso país, né? No Maranhão, e ela foi liderada por um francês chamado Daniel de La Touche, e ela tinha o mesmo objetivo da outra, que era fundar uma colônia francesa aqui no país, para que servisse de asilo para os franceses que vinham refugiados, né, por perseguições religiosas e também para os seus negócios. Bom, pessoal, essa invasão ela foi, eles foram derrotados, né, em 1615 e a luta contra eles foi liderada por Jerônimo de Albuquerque, né?
Em 1615 eles saem do nosso país e Portugal, né, os portugueses, eles procuram povoar aquela região para que não acontecesse mais nenhuma invasão. Bom, pessoal, a tia vai responder agora com vocês algumas questões, tá certo, do nosso livro. Então, bora lá? Bom, turminha, agora a tia vai responder com vocês algumas questões da página 41, tá certo? Então, bora lá? Na página 41 tem algumas questões referente ao assunto da página 39 e 40, tá certo, pessoal? Aí ele pergunta aí, qual a nação invadiu o Brasil? Qual foi a nação, pessoal, que invadiu o Brasil? Foram os franceses, então a nação foi a França, exatamente. Qual foi o lugar, qual foi o primeiro lugar que eles invadiram? Vocês estão lembrados? Exatamente, a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. O que eles pretendiam fundar com a primeira invasão, pessoal? Exatamente, a França Antártica era uma colônia francesa, certo? E quem os ajudou? Quem eram as pessoas que ajudavam a eles, que faziam as trocas, presenteavam, vocês estão lembrados? Exatamente, os indígenas, tá? Aqui agora referente sobre a segunda invasão. Qual foi a região que eles invadiram na segunda invasão? Na invasão equinocial? A região do Maranhão, certo, pessoal? E qual foi o nome da colônia? Que acabou de dizer, né? França Equinocial, certo, pessoal? Essas são algumas questões da página 41. Lembrando que vocês têm mais algumas outras, tá certo? Para responder da página 41. Tem uma leitura na página 42 também para responder algumas questões da página 43. E no livro de reforço na página 76, tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula, tá certo? Qualquer dúvida, a tia tá aqui. Um beijo, tchau, tchau!